Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Louvado seja o nome do Senhor por nós conseguirmos fechar mais uma semana, né? Amém, amém. Vamos lá, vamos aprender um pouco da palavra de Deus para a gente fechar a semana com um estudo maravilhoso da Bíblia. Vamos para Romanos capítulo 1, né? Do versículo 24 ao versículo 28. Depois a gente vai ler um outro trechinho. Romanos capítulo 1, versículo 24 e diante diz assim. Eu vou ler inteiro, depois eu vou destacar algumas coisas para a gente poder estudar. Amém? Então Deus pronunciou: se isso é o que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro enlameado, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e quem nos abençoa. Loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um dos outros e se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram, são vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não importaram em conhecer a Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam a forma o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores. Amém. Até aqui. Olha só o que aconteceu aqui com os seres humanos que deixaram Deus de lado. É isso que ele está contando aqui. É isso que ele está contando aqui. Horripilante, o que se tornou o mundo, o que você vê ao seu redor. É isso que Paulo está colocando aqui. E isso daqui, veja bem para você não perder o fio da meada. Isso aqui foi escrito há 2026 anos atrás. 2026 anos atrás. O mundo já estava assim. O mundo já era isso daqui. As pessoas não queriam mais Deus. Desde aquele mundo, tipo 50, 40, 50 anos depois que Cristo morreu, as pessoas já começaram a abandonar tudo. As pessoas já não queriam mais Deus. Não queriam mais. A maioria que acreditava só nos milagres, outras maiorias só nas coisas que convinham, porque Deus dava comida, né? Deus curava, Deus dava comida, Deus dava assistência, e quando isso acabou, a fé das pessoas também acabaram. Elas simplesmente voltaram a fazer tudo o que queriam. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal, e vamos regaçar. As piores coisas eram entre o sexo. Era o que o povo rebentava com tudo, né? Mas eu queria tirar 3 coisas daqui, ó, para você ver o porquê que o mundo está como está. Veja bem, no versículo 24, no começo, ele diz assim, ó: por isso Deus entregou os seres humanos aos seus desejos dos seus corações deles, para fazer as coisas sujas que quiserem. Deus entregou o ser humano. É isso que vocês querem? Sim, então tome. Agora eu vou deixar vocês pensarem como vocês querem pensar. Eu vou deixar vocês sentirem como vocês querem sentir. Eu vou deixar vocês abandonados a vocês mesmos. Vocês agora vão dizer o que é certo e o que é errado. O que é lei e o que não é lei. O que é certo fazer e o que não é certo fazer. Eles se perderam. Não existia mais o que não é para fazer. Aí, no outro versículo, ele diz assim, ó: por causa das coisas que eles fazem, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tudo que o ser humano fazia, continua fazendo, são coisas vergonhosas.
Há um tempo atrás, tem outro versículo aqui, a Bíblia diz assim, ó, o que eles faziam às escondidas, nós revelamos às claras, às luzes. Mas hoje não tem mais esse negócio de fazer escondido. As pessoas fazem no meio da rua, à luz do dia, onde quer que elas estejam e como queira que elas estão. E qual for o desejo delas de fazer, elas fazem ali mesmo. Basta um cigarro de maconha, alguns copos de cerveja, alguns copos de bebida alcoólica e as pessoas começam a fazer as traquinagens ali mesmo. No meio de todo mundo. Se tiver numa festa, fazem no meio de todo mundo. Praticam sexo no meio de todo mundo. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem e assim por diante. Não tem mais pudor, não tem mais freio. Deus tirou o freio e deixou eles descer ladeira abaixo para ver até onde que ia. E olha o que está acontecendo. E depois ele diz, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. Tudo que o ser humano pensa, para Deus, é ruim, é mau, é nojento. Tem Bíblias que as palavras são mais fortes. Né? Eu não quis pegar as palavras mais fortes para não chocar um pouco. Mas a coisa é as palavras são bem maiores, bem mais agudas, bem mais pesadas, bem mais coisas nojentas mesmo. É o que Paulo fala. E nessas traduções aqui eu quis pegar, até que na outra tradução a coisa bem piora, né? É pesada também, né? A primeira tradução que eu li. Então, o ser humano está perdido. Ele quis viver sem Deus. Deus então olhou para eles, tentou de todas as maneiras colocava profeta, colocava igreja, colocou apóstolo, colocou pastor, colocou padre, colocou tudo quanto é tipo de gente, todo tipo de gente, converteu um monte de gente, colocou na frente do povo e falou assim, é assim que vocês têm que seguir. Eles se acabaram, hoje estão se acabando. E Deus, ele não é um senhor de engenho. Ele não vai descer com chicote estalando e rebentando e chutando e atirando e batendo na sua cara e rebentando você para você e adorar a ele. Não. Tanto é que fala aqui que por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às suas paixões vergonhosas. Você quer cometer os atos de libertinagem, os atos indecentes, assassinato, homossexualismo, seja lá o raio que parta que for o que você quer cometer, você vai cometer. Só que tudo isso é para quê? Estamos juntando juízos sobre nossa cabeça. Porque o dia do juízo final vai chegar. E isso está claro como a neve. Isso é tão claro quanto o espelho que você tem na sua frente. O dia do juízo final vai chegar. Isso é nítido. Aí sim, todas essas pessoas que estão cometendo aqui os seus próprios abusos, sem o freio, sem Deus estar freando eles, Deus entregou eles, falou, você quer viver do seu jeito? Então vive. Só que Deus só não avisou, só faltou falar, né? Só que vocês têm um coração podre. A mente de vocês é totalmente deturbada. É um bagaço que vocês vão cometer, são coisas que vocês mesmos vão ter uma vergonha extrapolada de tudo que vocês vão fazer. Mas eles quiseram. Foi igual quando eles disseram lá para o profeta que queriam um rei. Eles não queriam, lá no Velho Testamento, eles não queriam mais ser conduzido por Deus. Eles não queriam mais o profeta conduzindo o povo, eles não queriam mais Deus conduzindo o povo, as leis de Deus. E quando se fala na lei de Deus, não é essas leis aí que esses caras do Irã, do Iraque, do Hamas, esses caras fazem, não. Isso é lei deles, aquilo lá. É outra coisa. Então,
Eles não quiseram, eles quiseram um rei. E Deus avisou eles, ó, se vocês quiserem um rei, vai acontecer isso, 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 vocês vão perder filhos, vocês vão ser castigados, vocês vão trabalhar só para abastecer o palácio do rei e vocês vão viver numa miséria desgraçada. Não, nós queremos um rei. E dessa maneira aconteceu aqui também. Muitos e muitos séculos depois aconteceu aqui também. Eles não quiseram Deus, porque começa assim, lá em cima, no versículo 18, no versículo 16, começa assim, ó, 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Em outras passagens diz que o ser humano sufoca a verdade. É como se estiver matando mesmo. Eles estão sufocando a verdade para que ela não apareça, para que ninguém descubra. Eles dizem que a Bíblia é mentirosa, ele diz que a Bíblia acabou, eles dizem que a Bíblia é tudo contos de carochinha, né, que fala. Mas veja como está o mundo. Leia a Bíblia. Leia isso aqui e veja se não é totalmente verdade o que eles estão dizendo. Você sabe que é verdade, é por isso que nós não lemos a Bíblia, porque nós sabemos que ela vai jogar na nossa cara tudo o que nós estamos fazendo, toda a porcaria que nós estamos aprontando com nós mesmos e com o nosso próximo. É por isso que a Bíblia para nós não presta. E aí, veja bem como termina esse negócio aqui, ó. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus próprios pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Veja bem a nossa condição diante de Deus. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira e malícia, calúnia e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobediente aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Ele sabe que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Eles sabem. É isso que ele está dizendo aqui. Todo mundo sabe que quem faz essas coisas merece a morte. Tanto é que a maioria morre. A maioria que comete todos esses crimes aqui que eu acabei de ler, eles morrem, você pode ver. A polícia mata, outro amigo mata, outro inimigo mata, o fulano tem ciúmes, mata, o outro tem ciúmes, mata. A maioria morre. Ele diz, né? Eles sabem que o mandamento de Deus que diz aqueles que fazem essas coisas merecem morrer, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior, a prova que os outros fazem a mesma coisa. Nós batemos palmas quando as pessoas matam as pessoas. Nós batemos palmas quando as pessoas estrupam criança, põem fogo em criança. Nós batemos palmas para todos os crimes hediondos quando nós ficamos assistindo, quando nós estamos batendo palma. Nós estamos fazendo tudo o que o diabo quer. Simplesmente isso. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus estenda a mão sobre todos nós, que Ele cuide de nós e que Ele venha trazer paz nos nossos corações. Amém?